Nós vamos dar prosseguimento, né, nessa série Avivamento. Eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé mais uma vez, para a gente fazer uma oração junto. Porque Abacuque, o nosso irmão Gabriel pregou sobre isso na quinta-feira, se eu não me engano foi na última quinta-feira. Abacuque orou por avivamento. No meio das suas crises, ele clamou ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. E eu queria nesse momento te convidar a orar pelo corpo de Cristo na terra. Quantas igrejas nesse momento estão abertas? E nós sabemos que o que Jesus vai fazer por meio de nós, não vai fazer só por meio da PIBAM. O Senhor vai fazer por meio do seu corpo. E nós somos uma parte desse corpo. E eu lembro que, como sendo de berço cristão, aquele negócio, né? Eu ia para a igreja porque o papai e a mamãe mandavam. Pai, tem que ir. Mas um dia o Espírito Santo me pegou. Um dia o Espírito Santo me impactou. E eu tive a minha experiência pessoal. A minha fé foi avivada. E eu pude conhecer a Deus. Como Jó disse, não mais só de ouvir falar, porque eu ouvia muito, mas de vê-lo, de experimentá-lo. E eu creio que Deus está trazendo esse tempo para a igreja do fim. Pessoas, vidas vão experimentar o Espírito Santo como nunca experimentaram. Famílias serão impactadas pela presença de Deus de forma como nunca foram impactadas. Porque nós cremos que o tempo do fim está próximo e que nós precisamos desse fogo do Espírito Santo ardendo em nossas vidas. Você pode estender as mãos sobre os céus dessa cidade. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque nós somos fruto do teu penoso trabalho, Jesus, na cruz do Calvário. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós fomos tirados de um lugar de morte, nós fomos tirados de um lugar de trevas, e o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Senhor. Senhor, mas nós reconhecemos que nós só conseguiríamos perseverar até o fim se o teu Espírito se renovar sobre nós dia após dia, se nós formos transformados pela tua presença de glória em glória. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, pela tua igreja na face da terra. Nós te pedimos por cada igreja aqui na cidade de Maricá, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, cada igreja seja colocada como um farol em lugar alto, Deus, trazendo, Senhor, luz, Pai, trazendo direção, trazendo resposta, Senhor, para uma sociedade em crise, para famílias destruídas, para pessoas sem esperança, Pai. Nós cremos, Pai, no teu evangelho que é poder. Nós cremos no teu evangelho que é poder. E por isso, Senhor, nós confessamos que precisamos ser renovados, lavados pela tua palavra dia após dia, Pai. Lava-nos, Senhor, mais uma vez nessa noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Você pode se assentar. Avivamento. E nós vamos meditar um pouquinho sobre ser avivados na comunhão do corpo de Cristo, vivendo a santa comunhão do corpo de Cristo. E a referência para a igreja avivada sempre será a igreja primitiva. A igreja de Atos, ela será o nosso modelo de fé, de responsabilidade com a palavra, de comunhão.
Então nós vamos olhar um pouquinho para essa igreja e olhar também para orientações que o apóstolo Paulo, que é aquele que, quando você para pensar no poder da comunhão do corpo de Cristo, pense no apóstolo Paulo, que era perseguidor. Você pode falar comigo, perseguidor. Você nunca vai imaginar racionalmente que o perseguidor será um membro da comunhão. Mas Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. O apóstolo Paulo vai virar o grande doutrinador dessa igreja que Jesus deixou, e deixou Pedro aos judeus e Paulo aos gentios, para consolidar essa comunhão do corpo de Cristo. Então nós vamos olhar para a igreja de Atos, nós vamos olhar para as orientações que o apóstolo Paulo vai dizer, né, vai deixar para a igreja, e nós precisamos reconhecer. Eu queria te convidar a reconhecer comigo: eu preciso melhorar. Amém? Porque quando a gente fala de comunhão do corpo de Cristo, nós estamos falando pura e exclusivamente de tudo que acontece aqui dentro. É a dinâmica do corpo. Aquilo que afeta a comunhão do corpo de Cristo não é o que vem de fora, é aquilo que brota de dentro. Você pode levantar sua mão de novo e falar assim: eu preciso melhorar. Amém? Vamos à palavra de Deus, Atos 2:46. Vamos ler juntos. Eu estou lendo a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos, obrigado, irmão, e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração. Quando a gente olha para essa igreja, a primeira coisa que vai nos impactar é o todos os dias. O compromisso da comunhão do corpo de Cristo, ele é diário. E ele fala de princípios que são fundamentais para a manutenção da comunhão. Você pode falar a partir do pão. Você pode dizer casa em casa. Sabe por quê? Porque só templo acaba num perigo chamado religiosidade. Casa em casa, porque é nas casas que o Espírito Santo quer entrar e transformar. No partir do pão, em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Você pode falar assim: templo, casa, partir do pão, refeições, mesa, alegria, sinceridade. Nós precisamos de cada prática dessa para preservar a comunhão do corpo de Cristo. E por que a igreja de Atos, ela é a nossa referência a respeito de tudo? Poder, ela é a nossa referência. Comunhão, ela é a nossa referência. Você pode pensar, ensino é a nossa referência. Por que a igreja de Atos, ela é a referência para todos aqueles que creem na palavra, no evangelho? Você pode falar comigo: porque ela estava cheia do Espírito Santo. Uma igreja que estava cheia do Espírito Santo. E o pastor Cândido falou isso, se eu não me engano, na abertura da série. Fomos selados com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, né? Tem um louvor antigo, né? Ih, esqueci o louvor, gente. Quero que valorize o coro. Agora vamos chegar até o final.
Desceu com... Vou nem tentar cantar. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Essa é a parte. Você pode dizer? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você pode exaltar o nome do Senhor? Santo é o teu nome, Jesus. Tu és santo, Senhor. Ele se move em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. Fomos selados pelo Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É possível experimentar mais. É possível ir a um nível mais profundo de intimidade com o Espírito Santo. Essa igreja estava cheia. E nós precisamos reconhecer a cada dia que precisamos ser cheios, renovados. Segunda coisa, ela permanecia na prática dos ensinamentos de Jesus. E olha que coisa tremenda, eles ainda não tinham a Bíblia, mas as palavras de Jesus estavam queimando no coração de cada discípulo e de cada pessoa que ia se convertendo ao Evangelho. A palavra de Deus precisa queimar no meu e no seu coração. Não podemos abandonar os princípios da palavra. E terceiro, eles zelavam. Você pode falar assim, zelavam. É ter zelo, é ter cuidado. E nós vamos, mergulhar um pouco nesse ensino, porque para manter a comunhão do corpo de Cristo, vamos lá, você acabou de fazer as compras, aonde você coloca, aquela cartela de 30 ovos que você compra? Você coloca embaixo de tudo? Não, você tem cuidado. Você sai botando, sabão em pó, você vai botando tudo que é pesado por baixo, e a cartela de ovo fica lá, linda, esplendorosa por cima de tudo. Por quê? Porque é frágil. Ter zelo com a comunhão, desculpe a metáfora, mas existem situações que nós temos que pisar em ovos. Ter zelo, ter cuidado. E eles zelavam pela comunhão, se reunindo no templo, partindo pão, indo de casa em casa com alegria e sinceridade de coração. A nossa personalidade, ela não pode ser uma desculpa para machucar aqueles que estão sendo ajuntados à comunhão do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isso, amém? Você pode falar como ovelha do bom pastor, Senhor Jesus, eu preciso ter zelo pela comunhão do corpo. Amém? Você recebe isso? E eu queria te convidar a ler um outro texto, porque Jesus deixou um novo mandamento. E aquele que disser que viver esse novo mandamento é fácil,
Depois me conta o segredo. Jesus disse: um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha o que Jesus disse: aqueles que estão à nossa volta saberão que somos discípulos pela manifestação do amor, pela prática da comunhão. Seremos reconhecidos como servos do Senhor. Só que antes do Espírito Santo descer sobre a igreja, aqueles discípulos estavam prontos para viver esse mandamento? Estavam não. E eu te provo na palavra. Quem lembra da passagem da guerra de vaidade dos discípulos? Quem se sentará, Senhor, no teu reino? Vocês lembram dos discípulos querendo mandar fogo do céu descer sobre uma cidade? Quantos lembram dessa passagem? Eu só estou lembrando, né? Quantos lembram? Eu quero te convidar a ler uma passagem que mostra o quanto esses discípulos eram uma pedra bruta que seria lapidada pelo poder do Espírito Santo. Eu queria te convidar a ir em Lucas 22, 31 a 34. E eu queria te convidar a dizer uma coisa enquanto você procura. Sem o Espírito Santo, vamos lá, gente, juntos. Sem o Espírito Santo, eu fico bruto. Não é verdade? Sem o Espírito Santo, gente, a gente fica aquele negócio mal acabado. Quem dá o contorno certo para a nossa vida é o Espírito Santo. Ele é o oleiro, nós somos barro. Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Estavam prontos? Não estavam. Mas por causa disso Jesus os abandonou? Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos um ajudador, o Espírito Santo. E quando a gente olha para essa passagem, me choca muito quando Jesus ele fala assim: ó, Satanás está pedindo para cirandar, para trazer para nosso vocabulário, é passar a peneira. E a gente sabe que na nossa humanidade, se passa a peneira, não sobra um. Mas Jesus chegou e disse: eu intercedi por vocês. E quantos lembram o que está a partir de João 16, 17? Jesus orou pelos discípulos, Jesus orou por aqueles que viriam a crer. Jesus orou por mim e por você. E uma das coisas que Jesus mais orou foi pela unidade do corpo de Cristo. Foi pela unidade do corpo. Então você pode ter a certeza, a única forma de desenvolvermos a santa comunhão do corpo de Cristo é revestidos do Espírito Santo. E eu queria te convidar a ler mais uma passagem. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios ela é um exemplo muito forte de uma igreja que se afasta da presença do Espírito Santo e começa a caminhar na carne, e rapidamente muitas mazelas surgem na prática daquela igreja.
E olha o que o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. E aí, olha como que os inimigos da comunhão do corpo de Cristo surgem quando estamos distantes do Espírito Santo. Porque ainda sois carnais, pois ainda havendo entre vós, você pode falar comigo? Inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Quantos estão entendendo, amém? Se andamos na carne, estaremos prontos a ferir e macular a comunhão do corpo de Cristo. Precisamos andar em espírito, e assim não satisfaremos a vontade da nossa carne. Amém? Então, quando estamos dirigidos pela carne, a gente pode começar a perceber, começa a brotar inveja, contenda, dissensões, o individualismo. Olha só que coisa, somos corpo. Como que numa vida de corpo pode brotar individualismo? Depois ele vai, orgulho. O individualismo, ele é fruto do orgulho. A autossuficiência. A autossuficiência é uma das coisas que mais fere a comunhão. Por quê? Porque a gente pensa que não precisa do corpo. A mentira, que é prima da falsidade. Toda mentira se manifesta, se aparenta como falsidade. E a murmuração, que também é parente da fofoca. Porque quando você murmura a respeito de si, do que tem, como que não vai murmurar a respeito dos outros? Quantos estão entendendo, amém? Você pode erguer a sua mão aos céus e falar: eu preciso do Espírito Santo. Precisamos ser avivados nesse tempo. O Senhor deseja tratar a sua igreja. E, como falei no início do culto, isso não se refere somente a essa parte do corpo, mas à igreja de Cristo sobre a terra. Nós precisamos interceder por todo o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: deixa eu só achar a referência. Eu não coloquei a referência, mas eu vou ler. Você pode dizer: revestivos. Está revestido. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aí quando você pensa, fala assim: meu Deus, santos, amados, entranhas de misericórdia, ou seja, um interior que tem misericórdia em si, benignidade, humildade, mansidão, um longo ânimo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. E às vezes a gente acha
que vai encontrar paz no nosso sonho, no nosso projeto, naquilo que a gente tem como objetivo de vida. Olha, isso é tremendo, gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo. Que essa palavra ecoe sobre o Brasil e sobre pessoas que hoje estão desigrejadas. Quantos hoje estão crendo que não precisam da comunhão do corpo de Cristo? A igreja tem imperfeições? Sim. Mas nós precisamos reconhecer dia após dia que nós precisamos do Espírito Santo para melhorarmos. Precisamos ser transformados de glória em glória. A paz de Deus que é manifesta no corpo. É igual você cortar, né, a sua mão, jogar ela no chão e falar assim: fique em paz. Fique tranquila aí. E quando você for voltar na sua mão, ela vai estar lá vermelhinha, quentinha, do mesmo jeito. Ela estará assim? Não. Meu pai me contou de um acidente que ocorreu agora há pouco tempo, de um menino que perdeu o braço. E aí o rapaz botou ele na moto, levou ele para o hospital sem o braço, depois o bombeiro pegou o braço e levou. Quantos viram esse caso? O braço foi enxertado novamente. Você consegue imaginar como esse braço chegou no hospital? Mas quando o braço foi enxertado no corpo, a vida voltou. Meu irmão, se você está aqui nessa noite, desacreditado da igreja, creia. Se você foi enxertado no corpo novamente, a vida vai voltar. A vida vai voltar. Porque nós somente somos ramos, mas Jesus é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E sem Ele nós não podemos fazer nada. Quanto mais ter paz nessa vida. Precisamos dEle. Precisamos estar no corpo. Precisamos da comunhão do corpo de Cristo. E ele continua. E quando... 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, quando a gente olha para todos os critérios que o apóstolo Paulo transmite para a igreja, de como vamos manter o corpo de Cristo, nós podemos enxergar aquilo que está lá em Gálatas, o fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo não conseguimos. Por isso que ele começa: revestivos. E olha que coisa tremenda. Quando você parte de um princípio de que não, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, aleluia, glória a Deus, eu não preciso de mais nada, amém. Aceitamos a Jesus, estamos salvos, aleluia. Só que o apóstolo Paulo diz: vestir de novo, se revista. Você não se reveste todo dia no seu corpo físico para ir trabalhar? Nós não revestimos o nosso estômago todo dia com o café da manhã, com o almoço, com a janta e todo o restante? Por que na vida espiritual não será assim? Precisamos estar revestidos. Precisamos ser avivados. Amém? E assim, quando a gente tenta conduzir a comunhão do corpo
na força do nosso próprio braço. E isso é muito importante para, né, aqueles que são líderes, porque sua família é uma extensão do corpo. Você que é pai, você é sacerdote do lar. Você é o sacerdote na sua casa. Eu sou o sacerdote na minha casa. Então, quando a gente tenta conduzir na nossa própria força, com as nossas próprias estratégias, você pode ter certeza, não vai dar certo. Então eu coloquei aqui algumas coisas que nós não podemos nos enganar, porque sorrateiramente esse tipo de pensamento vai entrando nas casas, nas famílias, nas igrejas, no ministério. A gente nunca pode achar que a manutenção da comunhão, ela será fruto de... Eu coloquei aqui 3 aspectos, mas existem muitos outros. Primeiro aspecto, tolerância. Quando você pensa assim, não, tem que pisar em ovos. Sim, temos. Mas sabe com o que a comunhão do corpo de Cristo nunca vai tolerar? Tolerância e permissividade diante do abandono de princípios da palavra. Leia o Novo Testamento, creio que a maioria aqui já leu. Quantas vezes Pedro, Paulo, Tiago, todos os apóstolos, Judas principalmente, advertiram a igreja a respeito de falsos profetas, falsas doutrinas que estavam se introduzindo no meio da igreja. E o apóstolo Paulo, Pedro, Judas, vamos dizer assim, batalhem pela fé, lute, não tolere. Pedro vai dizer, são nuvens sem água. Vai dizer, eles são da doutrina de Balaão. Parece que é profeta, mas não é de Deus. Quantos estão entendendo, amém? Então, a manutenção da tolerância da comunhão, nunca será com base em uma tolerância e permissividade diante de princípios que não são da palavra. Segundo aspecto, a comunhão nunca será mantida em meio à omissão e palavra difícil. Por que eu botei essa palavra? Omissão e procrastinação diante dos desafios da fé. A fé não tem desafios? Sim. Mas quando somos omissos ou simplesmente demoramos a nos posicionar a respeito daquilo que Deus está dizendo, você está perdendo tempo. E tempo perdido no reino de Deus é perder a oportunidade de semeadura e colheita. Quantos estão entendendo isso, amém? Então, às vezes a gente pensa, né, isso aqui é muito sério. Não podemos ser omissos e procrastinadores diante dos desafios que a fé nos impõe. Se o Espírito Santo está te dirigindo, ouça a voz dele e siga com fé. E terceiro, isso é muito sério. Quantas doutrinas, filosofias e políticas existem, né? Formas de organizar grupos humanos, métodos. Querido, não creia. Crença em ideologias ou formas de governo não são solução para os problemas desse século. Não são. Não será uma perspectiva partidária, política, ideológica, filosófica que vai resolver tudo aquilo que nós achamos que temos por problema nos nossos relacionamentos. É o Espírito Santo que será a nossa cura nesse tempo e a nossa resposta. E aí eu queria só sinalizar, eu botei as passagens, depois fui lá e tirei tudo, eu falei, vai acabar meia-noite. Eu só quero te mostrar momentos que a igreja de Atos enfrentou de desafio da fé.
Desafio da comunhão, defesa da comunhão do corpo. Aqui todo mundo é bom de Bíblia, gosta de escola dominical, então vocês vão lembrar. Atos 6:1 diz que em um certo momento, quando a igreja estava naquele fervor, Pedro pregando 3.000 almas, 5.000 almas, a igreja impulsionando em Jerusalém, e já estava começando a chegar nos gentios. Os gregos vão murmurar contra os hebreus convertidos, porque as suas viúvas estavam passando necessidade. Você pode falar assim, desafio. Estava maculando a comunhão da igreja. Estava fugindo daquilo que está em Atos 2:42, de que eles estavam juntos em tudo, de que ninguém passava necessidade. Quantos estão entendendo isso? O desafio surgiu. E o que eles fizeram? O Espírito Santo deu a solução. Vamos escolher diáconos. Gente, isso é tremendo. Porque assim, os apóstolos, eles pensaram, não é bom que a gente pare de pregar a palavra para servir a mesa. Vamos escolher homens de fé, idôneos, para servir a mesa. Quem foi escolhido? Um deles, Estevão. Estevão foi escolhido para servir a mesa. Mas o que ele virou? Um mártir da fé. Um grande pregador que impactou. E ele foi como flecha no coração de Saulo. Saulo consentiu com a morte de Estevão. Você pode falar assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se o Espírito Santo está no projeto, aquilo que você pensou que ia dar certo vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. Aqueles que foram escolhidos para servir a mesa também impactaram por onde passaram. Isso é poderoso demais. Segundo desafio, e esse daqui mexe com a gente, sabe por quê? Porque era coluna. Pedro, lá em Atos 11, 2 e 3, ele tem a primeira discussão, e não foi pequena, a Bíblia diz isso, sobre aqueles que não eram da circuncisão, que estavam se convertendo, depois que ele foi à casa de Cornélio. E ali Pedro está enfrentando o primeiro teste, desafio da manutenção do corpo. Agrado aos judeus, vou aos gentios. Somos corpo. Quantos estão entendendo isso, amém? Quando a gente começa a ficar assim, agrado a um, agrado a outro, o Espírito Santo não está ali. Nós somos corpo. O Espírito Santo vai trazer a resposta e todos serão supridos. Mas Pedro vai enfrentar o momento mais difícil, que está lá em Gálatas. Paulo expõe essa adversidade exatamente para o nosso aprendizado. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Sabe por quê? Pedro pregou aos gentios, estava lá, jantando com os gentios, estava aprendendo até umas palavrinhas em grego. Aí daqui a pouco chegou aquele grupo de judeus, fariseus convertidos, aquela galera de patente alta, da comunidade judaica, e olhou para Pedro assim, Pedro com os gentios. E o que Paulo fala? Que Pedro se dissimulou. Pedro, ele sai, se afasta, e Paulo vai dizer que o enfrentou face a face, pelo bem da comunhão do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo isso, amém? Os desafios virão, irmãos. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. E por último, o momento em que o Espírito vem e traz resposta.
o concílio em Jerusalém, em Atos 15. Deus usa a vida dos apóstolos para determinar definitivamente o envio de Paulo e Barnabé aos gentios e de Pedro aos judeus. Mas quando você olha a carta de Pedro, foi simplesmente uma estratégia geográfica e de chamado determinado pelo Espírito Santo. Porque quando você lê a carta de Pedro, você não vê judaísmo arraigado no coração dele, mas sim você vê a fé pura, limpa, gerada pelo Espírito Santo. Amém? O Senhor deseja dar contornos certos para os nossos comportamentos, para os nossos relacionamentos, para as nossas palavras, para as nossas escolhas. O Senhor deseja fazer isso. E eu queria te convidar nesse momento a ficar de pé no seu lugar. Eu queria te convidar a ler um último versículo que está em Tessalonicenses 5, 14 e 15, primeira. E aí eu perguntar se o pessoal pode cantar mais um hino, velho. Eu sei que foi pago um alto preço. Amém? Que a gente possa declarar isso. Amados, um preço muito grande foi pago para que nós fôssemos feitos um. Você pode ler comigo? Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Que o Espírito Santo gere isso sobre nós e sobre a igreja de Cristo na terra. Amém? Você pode nesse momento fechar os seus olhos. Você pode dar a mão para o seu irmão, fechar esse corredor. Nós somos corpo de Cristo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Você pode erguer a sua mão. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo
nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Somente as vozes podem declarar junto e na força. E na Força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, toda adoração ao teu santo nome, Jesus. Você pode estender as suas mãos aos céus. Senhor Jesus, nós somos fruto do seu penoso trabalho, e a tua palavra diz que o Senhor olha para o seu fruto e se alegra. Nós te louvamos, Jesus, por isso, porque se hoje estamos aqui é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pelo teu perdão que nos alcançou. E nós reconhecemos, Espírito Santo de Deus, precisamos de ti, Espírito Santo. Assim como o pastor Jorge ministrou pela manhã, precisamos nos relacionar contigo, Espírito Santo, para sermos transformados. Não queremos mais de nós mesmos, mas queremos mais de ti, mais da tua presença, mais das tuas palavras, mais da tua voz, mais do teu toque, Espírito Santo de Deus. Por isso nós te pedimos, Senhor, faz em nós o teu querer, cumpre em nós o teu querer, Pai, para o louvor e a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no teu maravilhoso nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém.